E aí pessoal, tudo bom? Muitos de vocês já devem ter visto a minha cara antes, né? Nas aulas anteriores aí de molde de gases. Mas para quem não me conhece, eu sou o Rafael, sou aluno de doutorado do IQUSP. E, bom, hoje eu vou gravar aqui para vocês essa aula sobre eletroquímica e reações redox. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre as reações de oxirredução, tá bom? Então deixa eu tirar minha face aqui. Certo, vamos lá. Então, os tópicos principais que a gente vai abordar hoje são oxidação e redução, número de oxidação, agente oxidante e agente redutor, semi-reações, equilíbrio redox e potenciais padrão, pilhas, eletrólise ígnea aquosa e algumas aplicações da eletroquímica. Tá? Então, começando aqui com com definições e exemplos de oxirredução, de oxidação e redução no caso, né? Então, as reações redox são reações que envolvem transferência de elétrons de uma espécie para outra. Então, a gente diz que a espécie que perde elétrons ela é oxidada, enquanto uma espécie que recebe elétrons é reduzida. A análise do número de oxidação, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, dos elementos envolvidos numa reação é crucial para a compreensão das reações redox, para você entender quem está oxidando, quem está reduzindo, quantos elétrons estão envolvidos na reação, mas isso tudo vai ficar mais claro daqui a alguns slides. Aqui eu trouxe alguns exemplos de momentos da vida que a gente lida com reações de oxirredução. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma corrente, né? Essa parte que está a corrente normal, né? Tá uma corzinha prateada dela. Provavelmente é uma corrente que tem bastante ferro na sua composição. E o ferro, quando ele está em contato com o ar úmido, né? Ele pode se oxidar e formando uma camada aí de óxido de ferro, uma camada que vai se craquelando, né? De óxido de ferro, que a gente chama de ferrugem, que é essa coisa vermelha, marrom, que se forma sobre superfícies que tem ferro aí em sua composição, né? E, bom, esse é um exemplo mais trivial que a gente tem de oxidação, a gente fala que a corrente oxidou, né? A gente também tem as pilhas, baterias. Isso aqui é uma bateria de 9 volts, isso, 9 volts, deve ser 9 volts. Aquelas baterias mais potentezinhas, né? Mas uma pilha daquelas pequenininhas, AAA, sei lá. Elas são nos princípios, né, a mesma coisa. Se baseiam numa reação de oxirredução para gerar energia. E aqui a gente tem também um exemplo mais biológico, que é a cadeia transportadora de elétrons. Né? Na rota de produção de ATP para armazenamento de energia, numa célula, você tem isso aqui acontecendo na membrana da mitocôndria, em que algumas moléculas orgânicas, algumas biomoléculas, reagem com proteínas, moléculas menores, então, no caso, reagem com algumas proteínas e algumas proteínas intermembranas e outras moléculas numa cadeia que envolve como é que eu posso dizer? Que envolve o transporte de elétrons entre diversas espécies e, em última instância, você vai estar reduzindo o oxigênio aqui a água, tá? Então, vai estar dando elétrons aqui para o oxigênio. Bom, dados os exemplos, vamos passar aqui para as definições mais importantes que a gente tem. Então, a gente vai associar o número de oxidação em uma reação redox, né? O número de oxidação a cada elemento. Não precisa ser uma reação redox, a gente poderia fazer isso fora também, só não tem muita utilidade. Então, a gente vai a gente vai associar um NOx, um número de oxidação a cada elemento, nos reagentes e nos produtos de uma reação. Não vou dar exemplos agora ainda, daqui a pouco vai aparecer. Mas se o NOx de um elemento aumenta depois da reação, então o NOx do produto é maior do que o do reagente, a gente diz que este elemento foi oxidado na reação.
Se o NOx diminui, a gente diz que o elemento foi reduzido. E, bom, para a gente calcular o NOx, para a gente entender o NOx, a gente precisa considerar a eletronegatividade dos elementos nos compostos. E daqui a pouco isso vai ficar um pouco mais claro, mas aqui eu trouxe um exemplozinho de reação bastante visual para vocês entenderem aqui. Então a gente tem prata mais em solução, então a gente tem uma solução de nitrato de prata, a gente vai e coloca cobre metálico. Cobre metálico vai ser oxidado pela prata, então a gente vai ter ele passando do estado de oxidação 0 para o estado de oxidação 2+, enquanto a prata vai ser reduzida, vai formar prata metálica sobre esse cobre. O cobre 2+, ele é azulzinho, por isso que a cor da solução fica azul, e a prata metálica, essa coisa branca aqui formando em cima do cobre. Certo? Então aqui a gente diz que a prata se reduz e o cobre oxida. A prata passa do estado de oxidação mais 1+ para o estado de oxidação 0, e o cobre passa do estado de oxidação 0 para o estado de oxidação 2+. Tá bom? Bom, vamos falar um pouco sobre eletronegatividade. Provavelmente vocês já viram isso em alguma outra aula. Mas, de qualquer forma, basicamente a eletronegatividade vai dizer quem vence o cabo de guerra em uma ligação covalente. É para isso que a gente vai usar a eletronegatividade aqui. Não é essa definição, mas é para isso que a gente vai usar. E aí a gente tem aqui uma tabela periódica com a eletronegatividade dos elementos. Os elementos mais eletronegativos da tabela são flúor, oxigênio, nitrogênio e cloro. E aqui os metais alcalinos eles são os que têm a menor eletronegatividade por muito, tá? Eles têm uma eletronegatividade realmente bem baixa. E basicamente o que a gente precisa saber é, numa molécula como a água, tá? Se a gente olhar aqui, o oxigênio tem eletronegatividade de 3,5, enquanto o hidrogênio tem eletronegatividade de 2,1. Portanto, o oxigênio ele é capaz de estabilizar carga, estabilizar elétrons melhor do que o hidrogênio. Então ele puxa elétrons para ele quando ele entra em uma ligação covalente com o hidrogênio. Tá? Ele vai concentrar os elétrons sobre ele. Então o que a gente precisa entender aqui é que quando a gente tem uma molécula de água, por exemplo, os elétrons vão estar mais localizados, vamos dizer, aqui sobre o oxigênio. Então a gente vai ter uma carga parcial sobre o oxigênio negativa, enquanto sobre os hidrogênios a gente vai ter uma carga parcial positiva. Então, esse deltinha com menos e com mais indica a carga parcial, tá? Então, como o oxigênio é mais eletronegativo, ele fica, entre aspas, com os elétrons da ligação, com os dois elétrons da ligação. Então a gente diz que o número de oxidação do oxigênio é -1, então um elétron a mais para cada, ele tem um elétron a mais para cada ligação de hidrogênio que ele faz. E o hidrogênio ele tem um NOx +1, porque ele tem um elétron a menos para cada ligação covalente que ele faz. Tá? E é como se a gente considerasse que os elétrons ficam só com a espécie mais eletronegativa. Apesar disso não ser verdade, mas é como se a gente considerasse isso para calcular o número de oxidação, tá bom? Então aqui no caso, o número de oxidação do oxigênio é -2 e do hidrogênio +1. Dos dois hidrogênios. Certo? No caso do CO2. No CO2, a gente tem o carbono fazendo 4 ligações com átomos de oxigênio. Então, 2 com esse átomo e 2 com esse átomo da direita. Tá? Então, é como se os elétrons da ligação de cada ligação estivessem com o oxigênio. Então, cada oxigênio vai ter um NOx -2. Se cada oxigênio, entre aspas, rouba elétrons do carbono, é como se o carbono é como se não. O carbono tem um número de oxidação +4, como eu coloquei aqui e escrevi por cima, porque tinha esquecido que tinha colocado. Mas tudo bem. No caso aqui do HCl, o cloro também tem um número de oxidação maior do que do hidrogênio. Então é como ele fica com os elétrons da ligação
certo? Fica mais concentrado sobre ele. E, portanto, o número de oxidação do cloro no HCl é menos 1 e do hidrogênio é mais 1. Tá? Esses aqui são alguns exemplos simples. Então, algumas regrinhas para a gente calcular o NOx que vale a pena a gente ter na cabeça quando a gente vai fazer. Tá? Tem algumas coisas que não são tão triviais de pensar assim. Em substâncias simples de carga neutra, o NOx do elemento é sempre zero. Então, se eu tenho oxigênio, O dupla O, quem puxa mais elétron? O oxigênio ou o oxigênio? Não faz sentido, né? O cabo de guerra empata. Então o NOx é zero. Cada um deles tem zero de número de oxidação. Ferro, sei lá, ferro metálico, não tem nem quem puxar, né? Não tem ligação covalente aqui envolvida, então não faz nem sentido a gente pensar nisso. Mas o NOx é zero. Tá? Cloro, enxofre, aqui no enxofre na forma S8, né? Todos eles a gente vai considerar que tem número de oxidação zero. Cátions metálicos ou ânions monoatômicos têm o NOx igual à carga do íon. Então, cálcio 2+, tem NOx 2+, ou mais 2, né, no caso. Cloro menos, cloreto, ele tem o NOx menos 1. O ferro, ele vai ter o ferro 3+, ele vai ter o NOx 3+, ou mais 3. O ferro 2+, vai ter o NOx 2+. Então, o número de oxidação pode ser diferente para cada elemento em diferentes compostos. Certo? O NOx do oxigênio, especificamente agora do oxigênio, é quase sempre menos 2. Por que quase sempre? Porque aqui não é. Por exemplo, aqui é zero. Substância simples, tanto no O2 quanto no ozônio, o NOx vai ser zero. Em peróxidos, quando você forma um peróxido, você tem uma ligação O, simples O, e alguma outra coisa, aqui, A, B. Nesse caso aqui, o NOx do oxigênio é mais 1, porque ele só ganha o cabo de guerra na ligação com o A ou com o B. Entre os oxigênios eles empatam, então o NOx é menos 1. Existe a história do superóxido também, mas aí é outra história que a gente não precisa pensar aqui agora. Tá? Outra coisa importante é que quando o oxigênio estiver ligado a flúor, ele pode se apresentar com NOx mais 1 ou mais 2, porque o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. Então, a molécula OF2, por exemplo, aqui o oxigênio está com NOx mais 2 e o flúor com NOx menos 1. Tá? É isso aí. O hidrogênio, o NOx do hidrogênio é quase sempre mais 1, exceto no H2, em que o NOx é zero, obviamente, e nos hidretos. Nos hidretos, o NOx do hidrogênio é menos 1. Tá? Hidreto de sódio, por exemplo, NaH. Isso aqui é bem pouco estável, mas é algo que existe. E aqui, no caso, o NOx do hidrogênio é menos 1 e do sódio é mais 1. Se um composto for eletricamente neutro, a soma dos NOx deve ser zero. Então, quando eu tinha falado da água lá, por exemplo. Na água, a gente tem... Eu vou colocar aqui um desses exemplos aqui, mas eu quero fazer rápido. A gente tem o oxigênio com NOx 2-, certo? E a gente tem os hidrogênios com NOx mais 1. Se a gente somar o NOx de todo mundo, a gente tem 1 do hidrogênio, 1 do outro hidrogênio, 2. Menos 2 do oxigênio, a gente tem NOx total, 0. Certo? Mesma coisa quando a gente tem aqui o OF2, quando a gente tem o NaH, sempre esse raciocínio. Tá? Se o composto for um íon, a soma dos NOx deve ser igual à carga do íon. Tá? Então vamos fazer um exercício rápido aqui.
qual é o NOx do oxigênio no ânion hidróxido. No ânion hidróxido a gente tem o oxigênio se ligando ao hidrogênio e aqui a gente vai ter o oxigênio com elétron a mais, né? Eu estou meio que entregando a resposta, mas se a gente fosse pensar, bom, tem o oxigênio e tem o hidrogênio. O hidrogênio ele sempre vai ter NOx mais 1 quando a gente vai ligar ao oxigênio. A gente não sabe qual é o NOx do oxigênio. Vamos fingir que a gente não sabe. Tá? Então, seria 1 mais o NOx do oxigênio tem que dar a carga do ânion, que é menos 1. Se eu passo esse 1 subtraindo para cá, eu vou ter o meu NOx do oxigênio igual a menos 2. Então, está aqui. Seria menos 2. Tá? Então, agora a gente vai fazer alguns exercícios para entender como é que funciona isso daqui. Então, a primeira coisa que eu botei aqui foi permanganato de potássio. Já comecei com um exemplo que tem vários átomos, né? Tem átomo metálico e tal, 2 átomos metálicos. Vamos olhar para isso daqui. Isso aqui é um composto neutro, então eu quero descobrir aqui o NOx do manganês, tá? Porque eu esqueci de colocar aqui atrás, mas metais alcalinos, então vou até escrever aqui. Metais alcalinos tem NOx mais 1 em praticamente todos os compostos, exceto quando eles estão no estado metálico. Metais alcalino terrosos, então os metais do grupo do manganês, do cálcio, eles vão ter o NOx mais 2. O alumínio vai ter em compostos o NOx 3+. Mais 3. Isso aqui são outras regras que eu tinha esquecido de colocar nos slides, mas estão aí. Então, aqui, a gente tem o metal alcalino, que é o potássio, do grupo 1A lá na tabela periódica, né? Então, se a gente fizer a tabela periódica aqui, ele estaria aqui, no primeiro grupinho da tabela periódica, né? Então, estaria por aqui, né? A gente tem que o NOx do potássio é mais 1. O NOx, como eu tinha falado, o NOx do oxigênio, na maior parte dos compostos, é menos 2, que é o caso aqui, não é um peróxido, não é uma substância simples, então o NOx é menos 2. A carga desse composto é 0. Então, se eu pegar e fizer essa soma aqui, 1 mais 4 vezes o NOx do oxigênio, que tem 4 oxigênios, 1 mais 4 vezes menos 2, mais o NOx do manganês, tem que dar 0. Portanto, se eu fizer aqui, eu vou ter 1 menos 4 vezes menos, mais 4 vezes menos 2, que é menos 8, né? Mais o NOx do manganês, tem que ser 0. Isso daqui vai dar menos 7, né? 1 menos 8 para menos 7. Passo menos 7 subtraindo. Eu vou ter que o NOx do manganês é igual a mais 7. Tá? Então, eu só apagar aqui essas anotações para não ficar feio. Muito bom. Agora a gente tem o permanganato. Permanganato. Se eu colocasse esse permanganato de potássio em água, ele ia se dissociar em potássio mais, o cátion potássio, e o permanganato, que é esse ânion fofinho aqui, com carga menos 1. Aqui eu já não tenho mais potássio, não preciso levar em consideração na conta do NOx.
Então eu tenho 4 vezes o NOx do oxigênio, que é menos 2, mais o NOx do manganês, que eu vou fingir que é desconhecido. Então aqui eu tenho menos 8 mais o NOx do manganês. Só que aqui eu tenho que levar em consideração a carga do meu composto, do meu ânion. A soma do NOx tem que dar a carga do ânion, que é menos 1. Se eu passar esse menos 8 somando para lá, eu vou ter que o NOx do meu manganês é mais 7, assim como era no permanganato de potássio, que faz sentido. Porque quando eu dissocio o meu sal em água, eu não espero que tenha mudança no NOx de ninguém. Tá? Então, tudo bem. Agora a gente vai fazer aqui alguns que eu não escrevi, eu deixei para fazer na mão com vocês. Tá? Vamos começar mais fácil, que eu acho que é esse aqui de baixo. Eu falei para vocês que o NOx do sódio é praticamente sempre 1. Para que a soma do NOx disso aqui dê 0, então o NOx do flúor tem que ser menos 1. Então, NOx do Na é mais 1 e o NOx do flúor é menos 1. O NOx do flúor é praticamente sempre menos 1 porque ele é mais alternativo que todos os elementos. Então ele sempre ganha o cabo de guerra, exceto quando ele está lutando contra ele mesmo. No caso do flúor 2, né? Daí vai ser 0 o NOx, por ser uma substância simples. Tá? Então a gente tem aqui o ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, como é que vai ficar a coisa? Bom, o NOx do hidrogênio é, como eu falei, praticamente sempre mais 1. Então, NOx do H, a gente vai ter 2 vezes o NOx do H, desculpa, mais o NOx do enxofre, mais 4 vezes o NOx do oxigênio. Como eu falei, do hidrogênio é mais 1, do oxigênio é menos 2, como a gente já sabia pelas regrinhas que eu falei para vocês. A carga total do meu composto é 0, porque ele está neutro. Então, se eu fizer aqui, eu vou ter 2 porque isso aqui é 1, né? Então isso aqui seria 1 e isso daqui seria menos 2. Então 2 mais o NOx do enxofre mais 4 vezes menos 2, que é o NOx do oxigênio, igual a 0. Então, se eu faço aqui, eu vou ter 2 menos 8 mais o NOx do enxofre é igual a 0, que implica que o NOx do enxofre é igual a mais 6 no ácido sulfúrico. Se eu tivesse ácido sulfuroso, H2SO3, como é que ficaria? Vou deixar como exercício para vocês. E no ácido sulfídrico, H2S, como é que ficaria? Quanto seria o NOx? Dica, não é o mesmo valor que no ácido sulfúrico, tá? É outro valor. Mas tá bom. Agora a gente vai fazer aqui no caso do hidróxido de cálcio. Como eu falei, metais alcalino terrosos praticamente sempre vai ser mais 2 o NOx. Então a gente vai ter aqui NOx do cálcio. Eu tenho 2 átomos de oxigênio, então 2 vezes o NOx do oxigênio mais 2 vezes o NOx do hidrogênio. Aqui meio que todo mundo é manjado, né? A gente já sabe que é 2 do cálcio, por esse alcalino terroso, o oxigênio é menos 2 praticamente sempre, né? Nos hidróxidos inclusive. E do hidrogênio é o mais 1 praticamente sempre, inclusive nos hidróxidos.
Então aqui a gente teria, só para a gente conferir se vai dar zero, a gente teria mais 2 do cálcio, menos 2 vezes 2 do oxigênio, mais 2 do hidrogênio, que é igual a zero. Então, bate. Tá? Agora eu coloquei um aqui que é um pouco menos óbvio. H2O2. Se eu fizer com H2O2, supor que vai ser menos 2 do oxigênio e mais 1 do hidrogênio, eu vou chegar aqui o NOx total, que se eu somar o NOx da minha molécula, eu teria menos 2. Mas a molécula é neutra, então não pode. Por quê? Porque isso aqui é um peróxido. Isso aqui é peróxido de hidrogênio, também conhecido como água oxigenada. Isso aqui tem uma fórmula molecular que é a seguinte. Então a gente tem um oxigênio fazendo ligação com um oxigênio. E aqui eles empatam na luta por elétrons, né? Da ligação covalente. Então, neste caso, por ser um peróxido, o NOx do oxigênio vai ser mais 1. Mas a gente poderia fingir que a gente não sabe disso. Falar que 2 vezes o NOx do oxigênio mais 2 vezes o NOx do hidrogênio vai ser 0. E a gente sabe que o NOx do hidrogênio, exceto em hidretos e no hidrogênio molecular, vai ser mais 1. Então, a gente vai ter que 2 vezes o NOx do oxigênio mais 2, né, 2 vezes 1, é 0. Portanto, o NOx do oxigênio é 2 dividido por 2, que é igual, menos 2 dividido por 2, que é igual a menos 1. Certo? Então, aqui teria com NOx menos 1. Tudo bem, então vamos para a próximo slide aqui. Agora a gente vai começar a falar sobre agentes oxidantes e agentes redutores. Vamos começar a falar de reação mesmo. Olha que legal. Então aqui eu coloquei uma reação dos íons ferro 2. Caramba, como é que eu apago isso aqui? Calma aí. Então aqui eu tenho a reação dos íons ferro 2 com os íons permanganato, envolvendo prótons aqui, né? H+, dando em ferro 3, manganês 2+, e água. Então, todos os átomos de hidrogênio, antes e depois da reação, tem NOx 2+. Aqui os íons de hidrônio, né, eles têm a forma um íon simples com carga positiva, com uma carga positiva, então o NOx do hidrogênio aqui é 1+. Na água também, então não aconteceu oxidação com o hidrogênio. O oxigênio aqui tem NOx menos 2, como a gente já tinha calculado, né? Na água também, como a gente já tinha discutido. Então, não teve oxidação com o oxigênio, nem oxidou nem reduziu. Quem oxidou e reduziu aqui foi o ferro e o manganês. Quem oxidou ou reduziu, né? O ferro e o manganês. Agora, pergunto para você, quem oxidou? O ferro ou o manganês? Ora, obviamente foi o ferro. O ferro passou do estado de oxidação 2+, certo? O ferro passou do estado de oxidação 2+, para o estado 3+. Ele perdeu o elétron. Então, ele perdeu o elétron. Então, ele foi oxidado. Certo? Enquanto o manganês, ele passou do estado mais 7, como a gente tinha calculado aqui, para o estado mais 2. Ou seja, ele foi reduzido. Então, o ferro reduziu o manganês. Portanto, o ferro é um agente redutor. O ferro 2 é um agente redutor. Enquanto o manganês, o permanganato, oxidou, não o manganês. O permanganato oxidou o ferro. Ou seja, o permanganato é um agente oxidante. Tá? É isso aí. O manganês foi reduzido, o ferro foi oxidado, mas o permanganato oxidou o ferro, portanto é um agente oxidante, e o ferro 2+, reduziu o permanganato, sendo um agente redutor. Tá? Muito bom.
Então, se a gente tem 5 átomos de ferro no lado dos reagentes, 5 átomos de ferro no lado de ferro, agora íons ferro 3+, do lado dos produtos, para cada íon ferro 2 eu perdi um elétron, então eu tenho 5 elétrons envolvidos nisso daqui. E o permanganato ele passou do estado +7 para o estado +2. Ou seja, os 5 elétrons que saíram do ferro foram parar no manganês. Certo? A gente poderia escrever isso daqui de uma maneira um pouco mais longa, mas que vai ser interessante. A gente pode separar essa reação em 2 semi-reações. Uma semi-reação de oxidação, certo? Então, uma semi-reação do ferro 2+, indo para ferro 3+, mais 5 elétrons, ou seja, ele perdeu 5 elétrons e 5 elétrons foram para algum lugar, não foram para o espaço, foram para outro átomo, mas aqui a gente não sabe disso. Na semi-reação é como se a gente não soubesse disso. Tá? Então, em outras palavras, a gente poderia ter só o ferro 2+, indo a ferro 3+, mais um elétron, né? Não precisa ter os 5 aqui, poderia simplificar. E eu tenho a redução, que é o permanganato, reagindo com H+, e envolvendo 5 elétrons aqui, chegando no manganês 2+, e na água. Isso aqui seria a minha semi-reação de redução, como eu coloquei aqui. Então, semi-reação de oxidação, semi-reação de redução. A semi-reação ela meio que não acontece sozinha, né? O elétron ele tem que ir para algum lugar, ele não vai ser tirado do manganês e ficar boiando na água. Os elétrons eles vão para outra espécie ou para algum eletrodo, como a gente vai discutir em breve. Tá? Agora, legal. Definimos aqui as semi-reações. Guardem com carinho. E daqui a alguns slides a gente vai voltar a falar nelas. Talvez no próximo slide, eu não lembro. Então, vamos olhar para isso aqui. Qual é a energia associada com os processos redox? Tendências e a gente vai depois discutir algumas tendências entre as espécies. Tá? Só preciso dar uma olhada no tempo que eu ainda tenho. Tá? Não é tanto tempo quanto eu gostaria que eu tivesse. Mas, tudo bem. Então, aqui. Isso aqui é uma reação química. Portanto, ela tem uma constante de equilíbrio associada a ela. Tá? A constante de equilíbrio é aquela coisa lá que vocês já viram, provavelmente. Tá? Ela vai ser as concentrações. Rigorosamente seriam as atividades, mas a gente considera que as concentrações são iguais às atividades. Então, a gente tem as concentrações dos compostos, dos produtos, elevados ao coeficiente deles, né? Coeficiente estequiométrico. Então, aqui 5 e 1. O líquido, a água líquida, né? A gente está fazendo reação em meio aquoso, então a gente não considera a água na brincadeira aqui, a gente vai considerar a atividade dela como 1. Então, a gente não coloca a água aqui, seria a atividade da água, que é 1. Tá? Dividido pela mesma coisa, só que dos reagentes. Então, a gente tem aqui o Fe2+ a quinta, o permanganato, e o H+ a oitava. Tá bom? Isso aqui seria a constante de equilíbrio, então. No equilíbrio, as concentrações têm que seguir isso daqui. O valor disso daqui já vai aparecer, eu acho. Mas o ponto é... Não, o valor, eu não cheguei a colocar o valor, mas é um valor bem alto, tá? Um valor realmente muito alto dessa reação aqui, do K dessa reação. Ela praticamente está inteira deslocada no sentido dos produtos, pelo K ser bem alto. Então, o K aqui é grandão. Tá? A gente associa um ΔG, uma variação da energia de Gibbs padrão, ao nosso K. Quanto maior o meu K, mais negativo o meu ΔG, ou vice-versa. Quanto mais negativo o meu ΔG, maior o meu K. Ela diz quão espontânea a reação direta é. Tá? São meio que conceitos meio que equivalentes aqui, certo? Só que aí o meu K pode variar em função. A gente tem aqui como o meu K varia em função da temperatura. Tá bom? Aí a gente pode fazer uma coisa que pode parecer só besteira agora, mas vocês vão entender daqui a pouco. Que é associar um ΔG a uma variação de potencial. Isso aqui é potencial, tá? Ou uma diferença de potencial.
A gente faz isso aqui utilizando uma lei, basicamente, que serve para relacionar. É a mesma coisa lá da física, que a gente tem a, 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 a relação entre potencial elétrico e variação de energia, variação de diferença de potencial e variação de energia. É basicamente a mesma coisa aqui. Então, a gente pode, então, a partir dessa equação aqui, que eu estou destacando, chegar nessa relação. E aqui eu vejo que se eu tenho o ΔE maior do que zero, eu tenho uma reação que vai ser espontânea. Tá? Eu vou ter um K grande. E se o ΔE for menor que zero, eu tenho uma reação não espontânea. O mesmo critério que a gente tinha lá com o ΔG, só que é ao contrário. Agora, se ele é maior que zero é espontânea, se ele é menor que zero, ela não é espontânea. Vocês devem ter visto isso anteriormente, né? Então, beleza. ΔE. É isso que a gente fez. Por que eu fiz questão de definir o ΔE zero? Porque a gente consegue medir diferença de potencial quando a gente tem um sistema elétrico. E quando a gente pode montar uma coisa desse tipo aqui, ó. Calma aí. Isso daqui. Isso daqui, eu já vou adiantar para vocês que é a mesma coisa que uma pilha. Em breve eu vou mostrar para vocês a pilha, como ela funciona, mas antes eu quero só definir a ideia dos potenciais. Potencial é, por excelência, potencial elétrico é, por excelência, uma medida relativa. Eu preciso sempre definir uma referência. Preciso definir um zero, tá? Então eu sempre falo em diferença de potencial. Quase sempre eu falo em diferença de potencial, não em potencial absoluto. Então eu preciso definir um zero. E o zero que a gente inventou na química foi o eletrodo padrão de hidrogênio, que é esta coisa aqui. Nossa! Que é esta coisa aqui. Tá? Então eu tenho gás de hidrogênio passando aqui, é uma pressão de 1 atmosfera, tá? Eu tenho HCl em solução, e o que acontece é essa reação aqui. Neste eletrodo, o que acontece é essa reação de redução de H+ a hidrogênio. Tá? Redução de H+ a hidrogênio, ou, se estiver acontecendo no processo inverso, oxidação de hidrogênio a H+. Tudo bem? Se eu ligo um eletrodo desse tipo em um eletrodo de cobre imerso numa solução 1 molar de cobre, na verdade não necessariamente 1 molar, uma solução com atividade 1 de cobre 2+, tá? Solução de sulfato de cobre aqui 1 molar, vou colocar, por exemplo, tá? E eu medir um potencial aqui entre os dois, o potencial que eu vou medir e colocar eles em contato elétrico, tá? Isso é importante. O potencial que eu vou medir é 0,34 volts. Então eu vou dizer que o potencial padrão de redução, o ΔE padrão de redução do cobre é 0,34 volts. Que significa que o cobre 2+, tende a ser reduzido pelo H2, porque o ΔE de redução é positivo. Tá? Então isso aqui é uma reação espontânea. Oh, rapaz. Isso daqui é uma reação espontânea. Tudo bem? Eu posso fazer isso para diversos eletrodos diferentes. Posso aqui colocar, por exemplo, um eletrodo de zinco em uma solução de zinco 2+, e medir a mesma coisa, ver o que vai acontecer. E aí a gente vê as tendências dos metais de se reduzirem ou oxidarem, de compostos em geral de se reduzirem ou se oxidarem. Então, o permanganato, se eu fizesse uma coisa semelhante com o permanganato, claro que eu não poderia ter um eletrodo de permanganato, mas eu poderia fazer a solução com permanganato e manganês 2+, por exemplo, e usar um eletrodo de grafite ou algum outro eletrodo inerte para fazer essas medidas. Eu vou ter que o potencial padrão de redução, aí a gente nem coloca o delta, coloca só o E0 tá? O potencial padrão de redução é 1,51 volts. Porque, é claro, ele é isso em relação ao hidrogênio, porque o hidrogênio é 0. Tá? Se eu fizesse isso com o hidrogênio, ia dar 1,51, é por isso que a gente tem isso. Se eu fizesse com prata, um eletrodo de prata em solução de prata, seria 0,80. Também a redução da prata é favorável frente à oxidação de hidrogênio.
Tá? Então a gente poderia oxidar o hidrogênio para reduzir a prata. Agora, existem elementos que existem compostos para que isso não é verdade. A redução de crômio 3+, para crômio 2+, frente ao eletrodo padrão de hidrogênio, ela não é favorável, ela não é termodinamicamente espontânea. Tá? Para o zinco 2+, também não, e para o sódio 2+, também não, para o sódio mais também não. Tá bom? Aqui o potencial é bastante negativo, como vocês podem ver. Aí fica uma questão para vocês. Como é que faz para medir uma coisa dessa para o sódio? Porque eu não posso fazer um eletrodo de sódio e colocar em solução aquosa, né? Ele vai explodir. Como é que eu poderia fazer? Bom, tem um esqueminha para fazer. Se vocês quiserem que eu posso explicar para vocês na aula de dúvidas, mas não vai dar tempo de eu discutir isso hoje, tá bom? Bom, basicamente isso daqui é a ideia geral. E com isso aqui eles conseguem, por exemplo, estabelecer que a prata oxidaria o crômio 2+, porque a prata ela tem um potencial de redução que é maior do que o potencial de redução do crômio 3+. Então ela oxidaria o crômio 2+. Se você montar aqui um esqueminha termodinâmico, você vai conseguir ver isso. Lembra quando eu falei daquela reação que formava prata em cima do cobre? Então, a prata ela tende a oxidar o cobre também e formar prata 0. E cobre 2+, como a gente tinha visto lá. Por quê? Porque a prata ela tem um potencial de redução maior do que o do cobre. E a gente vai exemplificar isso melhor em breve. Aqui eu acho que fica melhor, né? Tá, então a gente vai ter que ver a diferença de potencial entre os eventuais eletrodos que a gente teve, certo? Eu vou ter aqui o meu zero, vamos fazer meio que um termômetro aqui. Eu tenho aqui o meu zero, que seria o hidrogênio. E aí eu vou ter aqui, por exemplo, a gente vai falar da pilha de cobre e zinco. Aqui eu tenho o cobre sendo reduzido. E aqui eu tenho o zinco sendo reduzido. Bom, a reação de cobre 2+, oxidando o zinco vai ocorrer. E com que potencial? Com que diferença de potencial entre os eletrodos? A diferença de potencial entre os eletrodos vai ser o potencial, este potencial menos este potencial, ou a diferença entre os dois. Tá? Então a diferença aqui é 1,1 volt. Como coloquei aqui. Vocês podem pensar isso em relação ao hidrogênio. Um estaria muito abaixo, outro estaria muito acima. Se eu colocar então Então tá aqui é a mesma coisa, né? Se eu fizesse a medida entre aqui e aqui, seria 0,76. Menos 0,76. Se eu fizesse a medida entre aqui e aqui, seria 0,34. Portanto, a medida entre aqui e aqui tem que ser 1,1. Entre este ponto e este ponto tem que ser 1,1. Tá? Como se fosse um sistema elétrico mesmo. Então, esta reação aqui, ela é favorável. E ela tem aqui uma diferença de potencial, um ΔE0 de 1,1 volts. Se eu pensar num sistema com essa carinha aqui, que não seja com cobre oxidando um eletrodo de zinco diretamente, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer uma solução de zinco 2+, sulfato de zinco, por exemplo, uma solução de sulfato de cobre. O que ia acontecer aqui? Se eu botar contato elétrico entre esses eletrodos de cobre e zinco, o que vai acontecer? Os elétrons vão passar por esse condutor, saindo do zinco e chegando no cobre. Quando eles chegam no cobre, eles vão encontrar o cobre mais em solução, e o cobre mais em solução vai se depositar sobre o cobre. Daqui a pouco vocês vão ver isso, desenhei isso melhor. Enquanto isso, os elétrons do zinco estão sendo perdidos, e o zinco está virando zinco 2+, em solução. Tá? E para que isso daqui não fique carregado negativamente, para que esse lado da solução não fique com carga negativa,
e esse lado da solução não fique com carga positiva, o que acontece? A gente coloca uma ponte salina para fechar o contato elétrico. Essa ponte salina pode ter, por exemplo, o cloreto de potássio, em que o potássio vai vir para uma membrana porosa passando para cá, neutralizando as cargas negativas que chegaram aqui, e o cloreto vai vir por uma membrana porosa, chegando aqui, vai vir por aqui, né, passando por uma membrana porosa, chegando aqui, neutralizando as cargas positivas que ficariam quando os elétrons passam pelo condutor. Tá? Isso é o medida de potencial. Idealmente, seria 1,10 volts uma solução dessa daqui. Não seria 1,10 por conta da atividade de fato do cobre não ser equivalente a esse 1 mol por litro. E pelo fato do potencial de junção que tem aqui na ponte salina, que ele dá uma zoada na coisa. Mas isso não vem ao caso. Então, íons cobre vão ser reduzidos e o eletrodo de zinco metálico vai ser oxidado. Tá? Preste atenção. Quem é reduzido não é o eletrodo de cobre, são os íons cobre. Mas quem é oxidado é o eletrodo de zinco. O que vai acontecer depois de um tempo? Como é que vai estar a cara do meu sistema? Vai estar assim. A minha solução de cobre vai estar menos azul, porque o cobre foi se depositando aqui em cima, formando cobre metálico. Meu eletrodo de cobre vai ter crescido, tá vendo? Não está mais aquele quadradinho. Enquanto aqui a solução de zinco 2+, ela é incolor. Mas se tivesse cor, estaria mais escuro. E o eletrodo de zinco foi corroído. Vocês estão vendo aqui, ó, ele não está mais aquele quadradinho, ele está comidinho, tá vendo? Então é isso que aconteceria. E o meu potencial, dadas essas concentrações aqui, teria diminuído. Então a diferença de energia entre os dois negócios, entre os dois polos aqui, teria diminuído. A gente chama o eletrodo em que acontece a oxidação, o eletrodo em que acontece a reação de oxidação de ânodo, e o eletrodo em que acontece a redução de cátodo. Tá? Sempre. Inclusive na eletrólise, como eu vou falar mais pra frente, no cátodo acontece a redução, no ânodo acontece a oxidação. Tá? Então, é isso aí. Aqui eu vou passar para vocês a equação de Nernst. Eu acho que isso aqui não é conteúdo de ensino médio. Eu honestamente não me lembro. Mas eu acho interessante passar para vocês entenderem por que desse potencial de ter diminuído. Então, o ΔE, a diferença de potencial em qualquer instante, para o nosso sistema aqui, vai ser um ΔE0, que é aquele padrão lá de 1,1, né? Seria 1,1. Menos esse RT sobre NF, Ln desse Q. Esse Q é tipo a constante de equilíbrio fora do equilíbrio. Porque a gente está trabalhando fora do equilíbrio, né? A pilha está rodando aqui. Isso aqui é uma pilha, não sei se eu cheguei a falar para vocês. Isso aqui é uma pilha, assim como uma pilha gera energia. Tá? Não necessariamente com esses elementos, mas nesse tipo de esquema. Isso é fora do equilíbrio, porque está acontecendo uma reação, está mudando as composições. Então, seria a concentração de produtos dividido pela concentração de reagentes fora do equilíbrio. Tá? Então, é a constante de equilíbrio fora do equilíbrio. Entre aspas. Muito bom. Então, o meu ΔE, que é a diferença de potencial entre o ânodo e o cátodo, ele vai ser dado por essa equação. Eu posso calcular esse Q. Esse Q, nesse caso aqui, como reagiu a 0,99 mols por litro de cobre e se formaram aqui 0,99 mols por litro de zinco, a gente tem essas concentrações. Então a gente tem esse valor para Q, além de que é 5,9, 5,29, a gente tem o ΔE dado por isso daqui, que seria 1,04. É daí que eu tirei. Eu acho que isso não vai ser cobrado de vocês em Olimpíadas, nada assim, mas eu achei legal trazer para vocês esses fatos. Tá bom? Agora a gente vai inverter. Aqui a gente estava obtendo energia útil a partir de uma reação redox. Tá? Então a gente estava fazendo com que elétrons passassem por aqui espontaneamente. A gente conecta esses dois eletrodos, voltando lá na pilha antes dela ser usada. A gente conecta os dois eletrodos, começa a passar corrente e essa corrente gera energia. A gente pode usar essa energia dessa corrente. Tá? Corrente elétrica, né?
A gente pode fazer o contrário agora. A gente pode usar a energia para obter produtos sobre o eletrodo. Então a gente vai inverter a lógica. A gente vai aplicar a energia entre os dois eletrodos, tá? Entre dois eletrodos. A gente vai aplicar a energia entre aqui e aqui, com uma tomada, alguma coisa que controle tensão, tá? E isso vai fazer com que uma reação aconteça. O primeiro tipo de eletrólise que eu vou passar para vocês é a eletrólise ígnea. Ela é pouco usual, você não vai fazer isso no laboratório da sua escola, você não vai fazer isso no laboratório da universidade, eventualmente. Isso aqui é bastante útil para processos industriais, que é o seguinte: a gente pode fazer com que, aplicando potencial, a gente vai usar aqui eletrodinhos de grafite, tá? A gente vai primeiro fundir NaCl. Isso aqui acontece, sei lá, em 300, 500 graus, não sei, uma coisa assim. Então é uma temperatura bem alta. A gente vai fundir NaCl, a gente vai colocar eletrodinhos, sei lá, de grafite ou de algum material inerte, e entre eles a gente vai aplicar, por exemplo, menos 6 volts. Sei lá, pode ser mais, pode ser menos, talvez. Um potencial aí que vai ser necessário, algum potencial, não sei dizer qual. Quando você fizer isso, no cátodo vai se reduzir sódio, formando sódio metálico. No ânodo vai se oxidar cloro, formando cloro gasoso. Isso daqui, se a gente olhar para a reação que está acontecendo, a reação global que está acontecendo é sódio oxidando cloro, formando sódio 0 e cloro 2. Só que isso daqui tem um delta E de menos 4,07 volts. É muito improvável que isso aconteça. Muito provável não. É muito termodinamicamente desfavorável. Ou seja, não é uma reação espontânea, mas a gente aplicou a energia, a gente forçou esse processo a acontecer. E por que você não, Rafael, por que você não aplicou menos 4,07 volts? Porque existe uma coisa chamada energia de reativação. Provavelmente a menos 4,07 volts essa reação vai ser muito lenta. Então a gente pode aplicar um pouquinho mais de energia para que a gente veja essa reação acontecer mais rápido. Se seria 6 volts? Provavelmente não, provavelmente seria até menos, até mais energia, né, no caso. Para você ter uma reação rápida, mais rápida. Mas eu não saberia dizer agora, tá? Honestamente, não saberia dizer agora. Eu nunca fiz isso na prática. Mas o ponto aqui é... isso aqui não devia estar aqui. Esse quadradinho aqui não tem porquê estar aqui. Mas é uma reação não espontânea. Uma reação não espontânea. E, bom, a gente está trabalhando com sal fundido. Então a gente não tem nada para competir com o Na+, para se reduzir no eletrodo. A única coisa que vai ser reduzida aqui é o Na+. E quando o sal é fundido, né, ele vai separar os íons. Caso vocês não saibam, ele vai separar os íons, eles vão estar com Na+, e Cl-. Então no ânodo a gente vai ter essa reação, no caso a gente vai ter essa reação, nada demais. Eletrodinhos inertes, que não vão reagir com nada que está no sistema. Muito bom. Agora, a gente pode fazer eletrólise também em meio aquoso, não precisa fundir sal para fazer eletrólise. A gente pode fazer em meio aquoso. A questão é, a mesma coisa, a gente não vai ter uma reação espontânea, a gente vai forçar alguma reação a acontecer, mas trabalhando com sais em solução, pode acontecer do seu eletrodo resolver que ele vai reduzir H+, que tem em solução, a hidrogênio. E pode acontecer também dele resolver oxidar água, mas eu vou abordar isso no próximo slide. No caso, se eu colocasse NaCl em solução aquosa, não ia formar sódio metálico. Tá? Eu ia formar H+, no cátodo. H2 no cátodo, desculpa. Mais uma vez, a gente tem uma reação aqui que ela não é espontânea acontecendo, né? Uma reação global não espontânea acontecendo. E o ponto é que o sódio, ele não vai ser reduzido porque tem o hidrogênio para ser reduzido na frente dele. Tem o H+ para ser reduzido na frente dele. E é muito mais provável que o seu eletrodo vai gastar energia reduzindo o H+ a H2 do que sódio em sódio mais em sódio 0. Tá? Então aí seria isso aqui que aconteceria. No caso aqui, de fato, ia formar no ânodo em meio ácido, tá? Meio ácido, ia formar Cl2. Em meio básico ou neutro, provavelmente ia formar hipoclorito e algumas outras formas oxidadas do cloro.
tá? Então, agora, vamos lá. A reação catódica na eletrólise aquosa, em geral, você vai levar em consideração os potenciais de redução, para ver quem que vai se formar no eletrodo ou não, tá? Mas, não é necessariamente a regra, assim, às vezes você pode ter problema de ativação, não é o tipo de coisa que é legal você tentar ficar decorando, tá? Mas, se eu tivesse prata, por exemplo, em solução, ia formar prata no eletrodo, não ia formar H+. Provavelmente até porque você conseguiria aplicar bem menos potencial para reduzir prata no eletrodo. Isso não precisaria ser tão absurdo quanto o sódio. Mesma coisa com cobre, tá? Dá para fazer isso no laboratório tranquilamente. E aí, quando a gente está falando em íons como sódio mais e lítio 2+, em água é muito pouco favorável que você vai formar esses compostos metálicos no eletrodo. Agora, na reação anódica, os íons de aletos, por exemplo, o cloreto e o fluoreto e S2- e algumas coisas, tendem a ser oxidados preferencialmente no âmbito, tá? Isso falando em sais, né? Pra gente falando em composição de sais. Agora, se eu tiver um ânion oxigenado, como o sulfato, vocês concordam que parece pouco provável que ele vai ser? Parece, não necessariamente né? Mas ele parece pouco provável que ele vai ser oxidado. Em geral não vai ser, né? Quem vai ser oxidado nesse caso vai ser OH-, ou a gente poderia pensar isso aqui como água sendo oxidada, oxidando isso daqui a oxigênio, formando uma aguinha aqui, tá? Que não muda o NOx daqui para cá, mas daqui para cá muda, tá? Então a gente teria essa reação aqui acontecendo. Vai ter alguns exercícios para vocês fazerem disso, eu não vou me aprofundar muito por falta de tempo aqui, mas se vocês tiverem problema com os exercícios, vocês gritam, me mandam e-mail, ou me perguntam na aula de dúvidas, tá bom? Então, aqui só para colocar uma coisinha que eu prometi que eu faria na aula de mol, falar um pouquinho sobre o Michael Faraday, que é um camarada que estudou eletrólise. Faraday é tido como um dos cientistas mais importantes de todos os tempos, não só do século dele, não só dos últimos tempos aí, de todos os tempos. O Faraday, ele era um grande experimentalista, ele fazia experimentos, muitos experimentos, muitos mesmo, experimentos muito bons. Então ele tem contribuições em diversas coisas, de seres vivos não, mas de funcionamento de músculo, Desculpa, esse é o Volta. O Faraday tem bastante contribuições na área de eletromagnetismo e quando a gente está falando em células eletrolíticas e esse tipo de coisa, tá? Em eletroquímica. Então, na época dele, a natureza da matéria, em especial a natureza eletrônica, elétrica da matéria, era bastante limitada. E a gente não tinha noção a gente não, né? Mas o pessoal não tinha noção de átomo, de íon. Quem propôs o conceito de íon foi o próprio Faraday, e nem era o que a gente pensa como íon hoje. Era outro esquema. Elétron também, o elétron foi descoberto no século XX, foi entendido no século XX, né? Então nada disso era bem estabelecido. Mas o Faraday, nos experimentos dele, envolvendo eletrólise, ele passava uma certa quantidade de eletricidade, que a gente chama hoje de carga, né? Carga em Coulomb, em soluções aplicando a mesma carga, né? Em soluções diferentes, passando corrente ali, deixando a mesma carga se depositar, você, se passar de fato, né? Você teria uma massa depositada diferente dependendo do metal e que seria proporcional a essa carga que você aplicou. Então, uma vez que a gente conhece essas massas específicas dos metais, isso era uma coisa interessante, porque cada elemento que ele estava testando ali, com a certa quantidade de carga que ele passava, dava uma massa diferente, o que implica provavelmente uma massa diferente para cada átomo de cada elemento, né? O que não era óbvio na época, hoje é, mas na época não era óbvio. Então a gente consegue relacionar isso com o conceito de mol. Uma mesma quantidade de átomos de diferentes elementos tem massas diferentes, que é mais ou menos o que está por trás da ideia do mol, né? E, bom, em algum ponto foi possível calcular
a carga de um mol de elétrons, que era 96485 coulomb por mol. Não necessariamente foi o Faraday que fez isso, não foi o Faraday que fez isso, tá? Mas o ponto é que a gente já sabia então a carga de um mol de elétrons. A gente só não sabia ainda a carga do elétron. No século XX foi determinada a carga do elétron. Então, se a carga do elétron foi determinada como 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, foi possível calcular o número de partículas correspondentes a um mol, que é 6. Se você dividir isto aqui pela carga do elétron, você vai chegar em 6,022 vezes 10 a 23. E aqui é o que eu tinha falado que eu ia trazer para vocês, tá bom? Algumas aplicações aqui, rapidinho, da eletroquímica no mundo de hoje, né? Como eu tinha falado antes, tem as baterias, que eu até queria citar aqui, que a bateria de lítio, que é usada em celulares e tal. Em 2019, foi o pessoal que trabalhou, algumas pessoas que trabalharam nisso receberam um Nobel. Tá? A gente tem também algo que é muito relevante hoje, né, no quesito ambiental, que é a captura de CO2 por meio da redução eletroquímica de CO2 a moléculas mais reativas como CO ou moléculas úteis como ácido fórmico ou aldeídos e tal, ou mesmo hidrocarbonetos. Tá, isso aqui é, do ponto de vista industrial e ambiental, absolutamente fantástico. Tá? E além disso, a gente tem o uso em análises. Os sensores de glicose, não sei se vocês já viram desse, a maioria dos que são usados hoje são baseados em sensores amperométricos. Tá? E, bom, isso é bastante importante, né, do ponto de vista de saúde. E aqui eu coloquei uns voltamogramas, só para lembrar de falar para vocês, são os voltamogramas que eu simulei, só para lembrar de falar para vocês que provavelmente quando vocês forem visitar a Universidade de São Paulo vai ter gente, inclusive eu, da área de eletroquímica e eletroanalítica, para receber vocês. Vocês vão conhecer alguns laboratórios dessa área, provavelmente, né? Não sei dizer como é que vai ser a organização do dia, mas é bem provável que isso aconteça, tá bom? Então, é isso aí. Qualquer dúvida, mais uma vez, só mandar para mim aqui no meu e-mail ou me perguntar na aula de exercícios. Até a próxima, até